Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E o papo dessa semana é uma contratação que tem muita coisa para ser discutida aqui no programa de hoje. Higuaín chegou do Milan, foi para o Chelsea, empréstimo de meia temporada, vai ficar até o fim da temporada 2018/19. E será que ele vai acabar com a maldição do centroavante em Stamford Bridge? E pra gente conversar sobre isso, olha só, o programa de hoje, eu acho que vocês nunca presenciaram isso, viu? Tá recheado de convidados pra lá de especiais. Porém, primeiro vou saudar aqui meu amigo Breno Mauro, que sempre está com a gente. Brenão, muito obrigado por mais uma participação sua. Seja bem-vindo a mais um podcast. Saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil, edição 53. Fala, Julião. Queria também dar minhas boas-vindas aos nossos queridos convidados que você vai ter o prazer de apresentar. E pois é, vamos falar sobre o Higuaín e o Chelsea, né? Acho que é um negócio de risco que o Chelsea precisava arriscar. Então acho que em 5 meses vamos ver o que ele pode aprontar, uma vez que os camisas 9 que passaram em Stamford Bridge nos últimos anos não tem boas recordações, não tem tido boas atuações de camisa do Chelsea. Poucos camisas 9 deixaram saudades, né, Sanches? Meu querido amigo, editor-chefe do Chelsea Brasil. Sempre quando a gente fala dos Blues, vocês já podem esperar que ele vai estar aqui, sabe tudo dos Azuis de Londres, e hoje não seria diferente. Será que ele vai meter o pau no Higuaín? Será que ele tá com esperança? Fique ligado que o programa tá muito especial. Sanchinho, meu querido, seja bem-vindo, meu caro. O nome dele é Higuaín. Eu não encontrei ele no Tinder, eu encontrei ele no Milan. Um grande abraço, meus amigos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer imenso estar aqui com o Julião, meu amigo do peito, Brenão e o nosso glorioso convidado que você vai apresentar agora. Vamos falar de Pepita aí, que o homem chegou voando. E olha só, pessoal, o grande crossover que vocês estavam esperando. A gente quer muito parceiro lá no Twitter, nas redes sociais. Nelson Oliveira, ele que é editor do Calciopédia, o melhor e maior veículo sobre o futebol italiano do Brasil. Nelson, seja muito bem-vindo, cara. Um prazer enorme ter você aqui, primeira participação sua. Hoje tem muito assunto para discutir, hein? Opa, e aí, beleza? Eu agradeço muito aí o convite que a galera do PL Brasil fez aí pra mim. De fato, é algo que a gente sempre fica brincando, né? Trocando figurinhas lá pelas redes sociais. É legal a gente agora tá trocando ao vivo de outra forma, né? Então é um salve aí pro Breno, pro Júlio, pro Lucas também. Vamos conversar aí sobre o Higuaín. No Calciopizza, a minha previsão sobre o Higuaín foi meio furada. Vamos ver como é que vai ser agora. Calciopizza, que é o podcast sobre futebol italiano lá do Future, nossos amigos também. Quem não conhece, corre lá pra ouvir, que é muito bacana. Então vamos ao que interessa, pessoal. Higuaín no Chelsea, argentino, centroavante, fortinho, bom finalizador. E começando com você, Sanches, dê detalhes sobre essa transferência para o pessoal que não sabe. Foi um empréstimo, não foi? É isso aí, Julião. Fortinho para começar. Você foi absurdamente delicado com o nosso lindo Gonzalo Higuaín. Então, cara, para o pessoal que não está muito atualizado, o Higuaín, ele veio emprestado ao Chelsea até o fim desta temporada, ou seja, 5 meses aí, 4 considerando temporada de jogos, né, para provar o seu valor, com opção de compra. Eu confesso que nas minhas pesquisas eu não achei detalhes sobre essa opção de compra, mas ele vem para ser o dono não só da camisa de número 9, mas da posição do centroavante no Chelsea. Ele veio aí de um período até curto no Milan. Não vou falar que foi um período discreto nas estatísticas, mas em questão de desempenho eu diria que sim. Por outro lado,
Higuaín já tem aí um excelente contato com Maurício Sarri pelos tempos de Napoli, que foram tempos muito bons para os dois, apesar de não ter conquistado nenhum título. Foi um momento muito importante para a ascensão da carreira do Sarri e para a consolidação da carreira do Higuaín após aí um período fraco no Real Madrid. Não falo fraco da passagem inteira, mas um período que ele não estava mais correspondendo às expectativas lá no Santiago Bernabéu. E agora o Higuaín chega para ir em 4 meses, meia Premier League, ainda tem todas as Copas. Chelsea, estranhamente, ainda está em todas as competições. A gente já batendo no mês de fevereiro, isso é uma loucura. Temos aí final da Copa da Liga, 5ª rodada da Copa da Inglaterra, UEFA Europa League e a Premier League, ou seja, vai ter muito jogo pro rapaz jogar e perder uns quilinhos. E Nelson, agora você que é a voz do campeonato italiano, né? A gente queria que você desse uma contextualizada nessas últimas 3 passagens do Higuaín no futebol italiano, né? Pelo Napoli foram 147 jogos e 92 gols marcados. Pela Juventus foram 105 partidas e 55 tentos anotados. E por último, né, agora recentemente, no Milan apenas 22 jogos e 8 gols. Como que você explica essa passagem do Higuaín por partes, né, no futebol italiano? Acho que o Napoli, pelos números, já dá pra saber que foi o lugar onde ele mais mandou bem, né? Com certeza. Antes de ele virar um traidor para a torcida do Napoli, foi onde ele teve seu melhor desempenho. Só rapidinho, falando sobre a questão do acordo do Higuaín, a Juve ela chegou a divulgar como foi o acordo. É um empréstimo até fim da temporada, pode ser estendido até 2020, se o Chelsea resolver pagar mais 18 milhões, no caso a temporada seguinte, né, 2019-20, ou o Chelsea pode ficar em definitivo com o Higuaín se pagar 36 milhões de euros pedidos em 2 parcelas. Aí a Juve anunciou num comunicado, tipo aqueles comunicados de balanço financeiro, mas com certeza ele foi melhor no Napoli. Só por um dado já dá pra dizer que ele foi melhor no Napoli, que ele se tornou o maior artilheiro do campeonato italiano em uma única temporada, né? E superou uma marca que já tinha muito tempo, eram mais de 60 anos, que era a marca do Gunnar Nordahl, que curiosamente era um jogador do Milan e que também era meio gordinho. O Higuaín no Napoli, ele conseguiu alçar o Napoli de patamar, né? O Napoli teve uma fase muito boa, treinado pelo Walter Mazzarri e com Lavezzi e Cavani e o Ramsey. O Higuaín chegou e conseguiu manter o mesmo nível, ele conseguiu fazer o Napoli voltar a jogar como antes, só que dessa vez com outro técnico, né? Que no caso o Sarri, foi quem fez ele tirar essa marca da cartola, né? Foram 36 gols pelo campeonato italiano. O que a gente pode dizer sobre o Higuaín, sobre a passagem do Higuaín na Itália, é que ele é um atacante muito prolífico em campeonatos de pontos corridos. Todas as temporadas, com exceção dessa temporada do Milan, essa metade de temporada no caso, ele teve números interessantes, atuações geralmente acima da média, fez muitos gols importantes também, gols em momentos importantes. Por exemplo, na Juve, acho que o último gol importante dele foi no clássico contra a Inter, por exemplo, no final da temporada, que praticamente garantiu, né? A Juve estava perdendo o jogo e o Higuaín conseguiu virar a partida. Se a Juve tivesse perdido, o Napoli teria encostado. Mas o que o Lucas falou, de fato, procede. As atuações do Higuaín não foram boas nessa última temporada pelo Milan, nesses últimos meses, né, no caso. Apareceu a oferta do Sarri, que ele adora, como um pai para eles, até chegaram a se desentender durante um tempo, mas depois logo se acertaram, depois que o Higuaín foi para a Juve. Aí não pensou 2 vezes, né? Mas, E Brenão, como que você avalia as características do Higuaín pro pessoal? Acho que é difícil não conhecer Gonzalo Higuaín, né? Mas quais são os pontos positivos para você? Tem boa finalização? Como que é a movimentação dele? É bom no jogo aéreo? Fala um pouquinho sobre esse jogador, a nova contratação do Chelsea. Olha, eu gosto das características do Higuaín, eu acho que ele é um jogador forte, com presença de área, ele tem uma boa movimentação, ele consegue aparecer em momentos importantes para finalizar, ele abre espaço para os seus companheiros, ele consegue fazer um bom diálogo, acho que inclusive com os pontos, acho que pode render uma boa dupla com o Hazard,
Gosto muito dele fazendo a parede também, quando ele gira. Quando ele gira bem e já finaliza também, é bem perigoso. É um cara que, se eu fosse ressaltar os 3 pontos fortes dele, ressaltaria finalização, presença de área e posicionamento. Acho que o posicionamento dele é excelente, porque a gente, quando costuma ver os jogos do Higuaín, eu percebo que ele consegue criar situações de finalizações por conta de deslocamentos dele dentro do campo. Assim, ele consegue perceber onde é que a bola vai e vai nesse ponto futuro e consegue finalizar. Acho que ele peca algumas vezes, assim, por ele ter um bom posicionamento. Ele aparece muitas vezes em situações de criação de jogada que ele parece finalizando e algumas vezes deixa a desejar. Já deixou a desejar na Argentina durante a Copa do Mundo. Acho que todo mundo lembra, na final ele teve uma boa oportunidade de fazer um gol e dar a oportunidade da Argentina sair na frente contra a Alemanha em 2014, mas é um cara que, se você colocar a bola no pé 5 vezes, 3 vão ser gol e 2 ele vai errar. E você, Sanches, como é que você avalia esse negócio? Você acha que foi uma boa sacada do Chelsea? Tava precisando mesmo dar um ânimo a mais, né, pro setor ofensivo? Nossa, Julião, um ânimo a mais pro ataque do Chelsea a gente precisa desde que o Diego Costa saiu, pelo amor de Deus, não tá de boa. Mas eu assino embaixo de tudo que o pessoal falou. Eu acho que o Higuaín, ele tem alguns pontos que vão ser muito importantes, não só pra adaptação dele, mas pra dar uma consistência pro ataque do Chelsea. O Higuaín, ele é um jogador mais experiente e mais rodado, na minha opinião, do que Giroud e Morata juntos. Pô, tadinho. O Morata, ele é uma eterna promessa. Eu cheguei nessa conclusão aí de que não dá mais para defender ele. O pessoal que me conhece lá no Chelsea Brasil sabe que eu sou a pessoa mais apaixonada pelo Fernando Torres na história da vida, e o Morata tava batendo nessa linha aí, só que o Morata desandou tudo e não dá pra fazer mais nada por ele, infelizmente. O Giroud, coitado, o Giroud é bonito. Ponto. Pra modelo tá bem, né? Giroud é lindo, ele é maravilhoso. Se baixasse na minha querida Belo Horizonte ali, eu daria um abraço nele na hora. Mas não vai acontecer isso, então ponto. Giroud é reserva, o Giroud ajuda o time, coisa linda, mas atacante tem que fazer gol. Ele tem que fazer gol e ele não faz gol. Então não dá. Se o Chelsea quer alçar voos maiores, se quer voltar a jogar uma Champions League, que é um absurdo não acontecer, precisa de atacantes de força. O Higuaín é um cara rodado, apesar de ser um tanto quanto pipoqueiro, é um cara experiente, um cara que já teve grandes desafios na carreira, e ele tem correspondido em diversas oportunidades, como eu acho que foi a passagem por Napoli e Juventus e os grandes momentos dele no Real Madrid. Então, o perigo pode ser o pouco tempo para ele se adaptar ao futebol da Inglaterra, mas como eu coloquei na minha primeira fala, como o time vai ter muitos jogos, por estar ainda em 5 competições, eu acho que ele vai ter muita oportunidade de se adaptar, de se entrosar, de tirar o peso dos outros craques do ataque do Chelsea e aí fazer as coisas se organizarem melhor, porque o Giroud, por exemplo, apesar de estar muito acostumado, não consegue tirar o peso do Hazard, do Willian, do Pedro. O Higuaín, ele literalmente vai pegar o peso e vai dar peso para esse ataque, em todos os sentidos dessa fala, ou seja, pro Chelsea, contratação pontual. Ele não é o melhor atacante da história do mundo, nunca foi, nunca vai ser, mas é o tipo de coisa que precisa acontecer pro time dar uma engrenada. E pro Milan, um abraço, né? A gente tem esse contrapeso também de que ele tava no Milan, e aí eles que fiquem com o Trone lá e se virem com o rapaz. Só complementando rapidinho, eu acho que é um investimento diferente do que o Chelsea fez recentemente com o Falcão Garcia e com o Pato. Total. Os dois vieram muito em baixa, era o único... praticamente a última oportunidade do Pato, que foi praticamente a última, penúltima, depois foi pro Vila Real, se não me engano. Então, é totalmente diferente. Acho que o Higuaín, ele tem muita lenha para queimar ainda no futebol europeu e não vem com a imagem tão desgastada, por exemplo, do Falcão na Premier League já não ter dado certo no Manchester United, e o Pato por ter sido totalmente um flop pré-anunciado de que ia ser um flop, que não ia dar certo, e até pela relação dele com o Gus Hiddink na época, acho que o Pato jogou por pressão mesmo de quem investiu nele, porque se dependesse do técnico ele nem estrearia com a camisa do Chelsea. Então acho que o Higuaín ele vem com um peso diferente, ele vem com um peso maior, e dentre os últimos 9 que vestiram a camisa do Chelsea, acho que depois de Diego Costa é o atacante que a gente pode ter até mais expectativa de ser um bom jogador. E Sanches, a gente sempre fala, né, dessa vibe do Higuaín de pipocar em mata-mata, mas mandar bem em pontos corridos. Se mandar bem em pontos corridos já tá ótimo pro Chelsea, né?
pô, tá excelente. Se mandar bem ponto corrido, a gente já tira Liverpool e City da corrida da Premier League tranquilamente. Mas a questão de mata-mata, que eu acho que ele pipoca, é na seleção. Isso aí a gente vai entrar numa discussão imensa de que a seleção argentina é lotada de talentos, que não sei o que, mas chega na hora da decisão todo mundo pipoca. Aí a gente vai falar que o Messi também pipoca na seleção, aí vai ter gente querendo cortar minha cabeça, aí vai ficar difícil pro meu lado. Porém, eu boto muita fé que o Giroud tem muito potencial para brilhar no mata-mata, por exemplo, uma Europa League. Porra, Europa League. O Higuaín jogava final de Champions League aí todo ano. O cara não vai aguentar fazer gol na Europa League, com todo respeito aos adversários da Europa League aí, times pequenos, tipo Arsenal, Milan, esse pessoal aí. Não tem comparação, gente. Ele vai aguentar. Ou vai aguentar, não. Ele precisa aguentar. E eu tenho, não vou falar que eu tenho fé nem confiança, porque esse podcast vai ficar pra eternidade e eu posso queimar a língua daqui a 1 mês, 2 meses. Mas eu acho que ele precisa se impor também, até para ganhar mais moral na seleção argentina e qualquer outro desafio que ele for ter pra frente na carreira. Mas se não der, pelo menos ponto corrido tá aí, a gente bota o Giroud pra jogar outras competições, que o ganho estético já vai ser alguma coisa. E Nelson, com o Piatek chegando no Milan, né, acho que o torcedor do Milan não vai sentir saudade. E também a Juventus, com o elenco que tem, né, com o plantel que tem, acho que, não sei se você concorda comigo, mas no final das contas acho que foi um bom negócio para todo mundo, né? Não, com certeza. Eu também acho. Não deu nem tempo, né, de a torcida do Milan se afeiçoar ao Higuaín. E o Cutrone vinha jogando melhor também, vinha fazendo seus gols. A Juve não dá nem pra comparar, né? Chegou o Cristiano Ronaldo, qualquer outro que estivesse lá ainda estaria abaixo, apesar de o Mandzukic estar jogando até mais do que o Cristiano. Uhum. E o Higuaín tem outra vantagem, que primeiro, ele trabalhou com o Sarri, e a estrutura do meio campo para frente do Chelsea é muito parecida com a estrutura do Napoli do Sarri, com o Higuaín agora no meio. Porque você tem o próprio Jorginho, você tem o Kanté, faz a função que o Alan faz no Napoli ainda. Você tem o Hazard fazendo, até fisicamente também, né? Tem as suas semelhanças com o Insigne, claro que em outro patamar. E aí você pode ter do outro lado o Pedro ou o William, né? Dando uma de Calerron por ali. Faltou só o Hamsik aí para completar o meio campo. Enfim, é uma estrutura pensada pelo Sarri, pelo estilo de jogo que ele gosta de produzir. E se Jorginho trabalhar e o Hazard principalmente produzir, que as principais associações de Higuaín na época que ele estava no Napoli eram com o Insigne ou o Jorginho, alguma jogada iniciada pelo Jorginho, pelo menos, porque tudo passa no pé do Jorginho, né? Ele vai fazer gol. Não tem muito pra onde fugir. Ele vai fazer gol. Você vê, o Milan é um time que era muito mais desarrumado do que o Chelsea. O Chelsea, não dá pra dizer que o Chelsea é um time desarrumado. Mesmo assim, ele chegou a conferir quando ele teve a chance. Outras coisas que ele estava fazendo bem, quando estava em dias bons, pelo menos, ele estava jogando bastante pelo time. Saía da área, fazia jogadas, deixava alguns companheiros em boas condições. Mas existem outros problemas que transcendem, né, lá no Milan. Tem uma maldição do camisa 9 lá também, né? Desde que o Inzaghi se aposentou, ninguém deu certo. Ninguém que usou a 9 lá deu certo. O Piatek, inclusive, ele não pegou a 9. Ele pegou a 19. Ele preferiu nem correr esse risco aí. Pra não zicar, né? Vai que pega a 9 também, segue a assina, né? Melhor pegar um númerozinho diferente ali, pelo menos não vai ter o peso do número, né? E falando em maldição do número 9, Sanches, meu amigo, vocês passaram raiva nos últimos tempos, hein? Eu tô com uma listinha aqui. Ó, pessoal, não desliga o podcast não, que a lista é grande, hein? Vou citar um por um e os nossos comentaristas vão dar uns destaques, né, nos nomes que eles acharam ou que não renderam o esperado, ou os únicos que salvaram, mas enfim, se liga aí na lista de centroavantes. Crespo, Chiesman, Didier Drogba, Shevchenko, querido do futebol italiano, Pizarro, Di Santo, Anelka, Sturridge, Fernando Torres, Lukaku, Dembabá, Eto'o, Remy, Diego Costa, Falcão Garcia, Alexandre Pato, Batshuayi, Morata e, finalmente, Giroud. Pessoal, acho que dessa lista aí poucos vingaram, né? Começando por você, Sanches, pra você, quais são os destaques, tanto positivo, né, quanto negativo? O que a gente pode tirar de conclusão dessa maldição do 9 em Stamford Bridge?
Julião, a gente pode tirar muita lágrima, cara. Não é pouca, não. Só antes de começar meu breve comentário, acho que a gente poderia colocar um nome além desses aqui, que era o saudoso Jimmy Floyd Hasselbank. Ele não é da era Abramovich, pro pessoal que acompanha o Chelsea há menos tempo, mas ele, na minha opinião, correspondeu bem. Ele fazia o feijão com arroz ali tranquilamente e é bem lembrado pelos torcedores do Chelsea, então eu acho que vale. Julião, a gente trocou essa ideia antes da gravação para o pessoal ouvinte do PL Brasil saber um pouco dos bastidores. Você me mandou essa lista, tem 19 nomes, com o Higuaín são 20, com o Hasselbank são 21. Aqui você me mandou 3 desses 21 como deram certo, vamos colocar essa opção, que foram Drogba, Anelka e Diego Costa. Assino embaixo. 3 jogadores de 21 atacantes do Chelsea nos últimos 16 anos, talvez, deram certo. Isso é absurdo. É muito absurdo. Tudo bem que o Drogba é responsável por 10 anos desse período, mas é muito absurdo. Isso cria o quê? Uma dependência, um vício do torcedor do Chelsea em acreditar que todo ano vai ter um novo Drogba. Foi assim com o Lukaku, foi assim com o Batshuayi, foi assim com o Fernando Torres, foi assim com o Morata, e isso coloca com o Shevchenko também, apesar de ter sido ainda no começo da carreira do Drogba, mas isso só atrapalha os caras, isso dá muita pressão, e é um tipo de pressão que não pode acontecer, porque o cara fica totalmente desconfortável para jogar. Nos outros nomes da lista, acho legal você ter colocado aqui também com um símbolozinho de ok, ou seja, meia boca, talvez um pouco mais, o Crespo, o Torres e o Eto'o. O que eu acho? Crespo, ok, porque realmente estava numa fase legal, ajudou. O Torres, meu coração dói falar, mas não foi ok. Sinto saudade daquele homem todo dia, mas não dá, né? O ok só foi pelo golzinho da Champions mesmo, né? Ah, não, aquele golzinho da Champions, rapaz, eu dava o troféu todo pra ele, que ó, fica na sua casa o troféu, faz o que você quiser com ele. É seu, meu coração também é seu, mas infelizmente não deu pra fazer isso. E o Eto'o, cara, eu acho que não rolou nada não, viu? Uma temporada só, a concorrência era fraca, Torres e Dembaba, isso não concorrência pra ninguém. E a maioria dos outros nomes, se não falar todos, eram medidas desesperadas. Porra, Pizarro, Di Santo, Remy, Falcão e Pato, que a gente falou aqui. Pelo amor de Deus, o Pato foi colocado no Chelsea por empresários. Olha o tamanho do Chelsea hoje na Europa e tem empresário colocando jogador dentro do time. Isso é incrivelmente ridículo. É de dar raiva. O Pato fez um gol pelo Chelsea no primeiro jogo dele, se eu não me engano, contra o Aston Villa. E se eu também não me engano, foi de pênalti. Ou seja, totalmente ridículo. O Pato não arrumou nada no Chelsea. Nada. Então fica complicado, cara. Assim, o Higuaín ele já vai chegar com essa pressãozinha nas costas. Que bom que ele já é um pouco mais experiente, mas isso precisa partir do torcedor e da mídia da Inglaterra. A gente não pode acreditar que todo atacante que chega em Stamford Bridge é o Drogba, porque o Drogba foi um ponto fora da curva. Não é o melhor atacante da história da Terra, mas ele se encaixou perfeitamente. Agora, hoje, quem é o atacante perfeito pro Chelsea? Porra, traz o Drogba da aposentadoria, é ele. Se não for ele, ninguém vai aceitar totalmente como aceitaram ele. Então, acho que a grande mudança tem que partir de fora do time, porque se isso partir de fora do time, qualquer cara que fosse adaptando ao esquema do Chelsea vai ter sucesso. Se o Torres não tivesse tido tanta pressão, daria certo. Se o Lukaku tivesse recebido mais paciência, daria certo. O próprio Morata poderia ter dado mais certo, mas não deram porque os caras não deixaram ele jogar. Não corresponderam. A princípio, botaram muita pressão, deu errado. Agora, eu espero que alguém importante escute isso que eu tô falando e dê essa moral pra gente. O Crespo é um caso raríssimo, né, de cara que conseguiu mandar bem por todos os times em que jogou na Itália, né? Jogou no Parma, foi bem. Jogou na Lazio, foi bem. Depois jogou na Inter, machucou, mas também foi bem. Depois teve outra passagem na Inter, emprestado pelo Chelsea, também foi bem. Aí, no Milan, idem. O time que ele foi menos bem foi o Genoa, mas o cara conseguiu ser ídolo de todos os times aí. Não tá, ídolo eu tô exagerando, mas foi respeitado por todos os torcedores. E o Sheva, né, é uma questão bem... Depois que ele foi pro Chelsea, a vida dele desandou, né, completamente. Ele voltou pro Milan e emprestado, fez um gol na temporada. E era um cara que é um dos maiores jogadores da história do Milan, né? Não é só dos tempos recentes, não. É um jogador importantíssimo. É o maior artilheiro, por exemplo, do Milan no derby de Milão, né? É o carrasco da Inter. E
É um dos fatos curiosos do futebol não ter conseguido dar certo na Inglaterra. E pessoal, agora pra gente finalizar o podcast, esse programa especial sobre o Higuaín, ele já estreou, viu? O Higuaín já estreou, ele jogou uma partidinha da Copa da Inglaterra contra o glorioso Sheffield Wednesday. O Chelsea ganhou por 3-0, né, Sanches? Começou como titular e depois foi substituído. Já deu pra sentir um gostinho do que vem por aí? Como que você avalia essa estreia dele? Deu pra sentir demais, Julião. Fazendo uma passagem rápida aqui pelas estatísticas do jogo, o Higuaín ele jogou 82 minutos, ou seja, praticamente o jogo todo. Bom mostrar que ele já está fisicamente pronto para estar à disposição do Maurício Sarri. Segundo as estatísticas do grande site WhoScored, ele foi, dos titulares, o menos bem avaliado, ou seja, pior avaliação, junto com o Ross Barkley. Os dois tiveram nota 6.6. Agora, por que eu acho que ele teve essa nota? Sem comparação com o Barkley, no caso. Ele finalizou 3 vezes só, nenhuma delas no alvo. Apesar de que eu acho que uma finalização específica dele, ele fez um giro até bem interessante lá, só que acabou travado e a bola foi para fora. Ele teve uma participação, na minha opinião, curta. Não curta em quantidade, mas curta em qualidade. Ele não foi muito produtivo. Por outro lado, eu achei muito interessante a característica que ele mostrou, que me lembrou uma característica que eu gosto muito no Morata, que é o jogador que volta para buscar o jogo. Só que a questão é que o Morata voltava para buscar o jogo, mas ele perdia muito a bola quando ele fazia isso, e ele não chegava lá na frente para meter o gol. E quando chegava, ele errava. O Higuaín, ele voltou para buscar a bola nesse primeiro jogo, conseguiu dar desafogada do jogo, tanto pela direita como pela esquerda, e se apresentava rápido para finalização. Só que aí, por questões táticas, questões de jogo, o jogo do Chelsea não se construiu em mirar por Higuaín para ele empurrar pro gol. Tanto que o Willian fez 2 gols, o Hudson-Odoi fez o outro, foram os dois dos 2 gols do Willian, um foi de pênalti, então vou tirar ele da análise, mas tanto o gol do Hudson-Odoi quanto o outro gol do Willian, que foi o último do jogo, no qual o Higuaín já tinha sido substituído, os 2 gols foram pelo lado do campo, ou seja, não tem a participação do centroavante daquela forma intensa. E então, a participação do Higuaín, o que a gente vai falar? Ok, chegou, participou, ganhou entrosamento num jogo que deu para ganhar entrosamento. A gente não vai colocar ele para pegar entrosamento jogando no Emirates contra o Arsenal, porque vai dar errado, obviamente. Então foi um jogo para ele mostrar as cartas dele. O Chelsea agora tem uma sequência pesada de jogos. Essa semana, inclusive, no Instagram da PL Brasil já tem o calendário de jogos dos dias de semana da Premier League. Acredito eu que Higuaín vai jogar. Não acho que ele chegou para ser reserva do Giroud de cara. E aos poucos a gente vai entender como que funciona ele, como que ele vai funcionar na sintonia tanto com o Sarri, como com o torcedor do Chelsea, como com a equipe de ataque do Chelsea. E a expectativa é boa, porque apesar de ter feito um jogo de certa forma discreto, ele mostrou que não vai ficar perdido como outros atacantes ficariam. Ele vai procurar, ele vai dar raça e ele vai achar o lugar dele nesse time, acredito eu, num tempo hábil para poder provar o futebol dele até o fim do contrato de empréstimo. E no primeiro gol do Chelsea, de pênalti feito pelo Willian, o Willian ofereceu a bola pro Higuaín bater pênalti. E até o próprio auxiliar do Maurício Sarri, o nosso queridíssimo Gianfranco Zola, lindo, nosso lindão, queridíssimo ídolo do Chelsea, ele deixou claro que teve sim um oferecimento do Willian para que o Higuaín batesse, mas o Higuaín recusou. Mas eu não acompanhei a partida, infelizmente. A FA Cup a gente não consegue, a gente consegue ver por link, né? Aqui no Brasil não passa, a ESPN não tem passado mais, nenhuma televisão brasileira passa. Mas de acordo com as crônicas que eu li sobre, foi ok, assim como o Sanches falou. E alguns gostaram da movimentação que ele deu pro time, né, o posicionamento dele, mas ainda é muito cedo, né? Primeira partida, para tirar aquele nervosismo de imediato. Poderia ter feito o gol de pênalti? Poderia, mas também se errasse já ia começar uma pressão desnecessária. Então não quis, o Higuaín não quis já começar causando assim. Então acho que foi até legal da parte dele, foi coerente. Mas acho que a partida que vai começar a contar mesmo o rendimento dele é a partir de quarta-feira, que o Chelsea enfrenta o Bournemouth. Foi uma partida importantíssima para as pretensões do Chelsea na briga pela parte de cima da tabela, e é uma partida bem complicada. Enfrentar o time do Ed Howe não é fácil.
Já vai ter Da enfrentado, máquina. né, Brenão? O podcast tá na quinta, então a gente não sabe o resultado. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que as expectativas boas nossas aqui se concretizem, né? Então eu vou falar aqui, ó. Higuaín fez 2 gols ontem. Um abraço. Um abraço. E é isso, acho que você que vai estar ouvindo o podcast já vai ter uma noção já de como o Higuaín começou nessas 2 partidas pelo Chelsea e o que ele pode dar para a equipe do Chelsea. Eu acho que em 4 meses tem que ter um pouquinho de paciência, assim, não precisa achar que ele vai ser o novo Drogba, que ele vai chegar comendo a bola, já chega jogando, mas não é assim que a banda toca. Acho que precisaria até estender um pouco o empréstimo dele, porque 4 meses, 5 meses é muito pouco para você tirar alguma conclusão. Então vamos torcer aí, ó. Eu sou o Premier League Futebol Clube, gosto de todos os times, tenho uma quedinha, confesso, pelo Liverpool, mas, poxa, quem vê de fora o Chelsea aí nessa draga de atacante, pelo menos que algum atacante pouquinho consiga render nesses próximos anos, né? E eu tô torcendo, viu, Sanches, né? Eu tô falando pela boca pra fora, não. Eu tô torcendo pelo Higuaín no Chelsea. Tomara que ele dê certo, né? Quem sabe ele não se encaixa. Finalmente um atacante. Você é lindo, Júlio. Eu agradeço demais sua torcida, apesar de ser meio falso, mas eu agradeço demais. É isso aí então, pessoal, ó, finalizando mais o podcast PL Brasil, espero que vocês tenham gostado, destrinchamos aí a carreira do Higuaín, analisamos as suas expectativas para o futuro na Premier League e deixe nos comentários aí o que você espera dele, será que é o mais do mesmo? Será que vai conseguir mudar essa situação tão caótica no ataque do Chelsea? A gente gosta muito da participação de todos vocês, então solta o verbo aí, meu filho, que eu leio tudo e respondo, tá? Muito obrigado, Brenão, por mais uma participação. Tamo junto. Semana que vem não, essa semana eu tô chegando aí no Rio pra gente tomar uma gelada, hein? Ó, Julião, tamo junto. Ansioso pra sua chegada, pra te mostrar o que o Rio tem pra oferecer. Tomar uma cervejinha. Ui. Esse calor do Rio de Janeiro tá matando. Esse verãozão que vem rasgando, o calor carioca tá complicado, então nada que uma cervejinha pra dar uma relaxada. E é isso, gente, eu faço um convite a vocês, agradeço pela audiência, faço um convite a vocês a estar sempre acompanhando a gente, seja nos podcasts, seja no YouTube, toda terça-feira tem vídeo novo no canal, seja no nosso blog, conteúdos legais para vocês aprenderem mais sobre futebol inglês, curiosidades legais. Então é isso, gente. E participar também com a gente no Twitter, sempre tá interagindo com a gente, que a gente é bem aberto a isso. Então, queria agradecer aos 2 convidados, ao Sanches, nosso queridíssimo Sanches, que já é quase sócio, se não um sócio nosso, e o Nelson também. Queria agradecer, agregou ao nosso programa, e até a próxima. E a minha dica é seguir o Cautiopédia nas redes sociais, pessoal. Ó, falando de futebol italiano é com os caras mesmo. Nelson, brigadão pela sua participação. Sempre bem-vindo, viu, meu caro? E convido todo mundo também, reforça aí o seu convite aí de anfitrião para seguir a gente. Tamo junto aí, galera. Muito obrigado a todo mundo e um abraço. Sempre bom essa troca de experiências, né? Falar, a gente chama o pessoal que fala do futebol italiano, a gente mescla com o pessoal da Premier League, é sempre bom, a gente quer trazer o melhor conteúdo de qualidade para vocês, nossos queridos ouvintes. E Sanches, meu queridíssimo amigo, formou, agora ele é jornalista de vez. Todo mundo aí dando parabéns pro glorioso Sanches nos comentários. Sua 4ª participação ou 5ª? Julião, felizmente eu perdi a conta já, cara. Agora todo dia eu só abro o sorriso mesmo e falo, bora. Bora, né? Brigadão, cara, você sabe, né? De coração, sempre quando a gente fala do Chelsea, você tá aqui e não vai ser diferente. PL Brasil é um amor da minha vida por causa de pessoas como você, Julião. Muito obrigado pelo convite sempre, pelas felicitações aí da minha finada formatura, finalmente aconteceu. E sempre um prazer estar aqui com vocês, faço com enorme boa vontade, porque eu gosto demais do trabalho do PL Brasil. E já deixando meu jabazinho aqui, o pessoal já sabe, sempre falo, sou chato, mas eu falo. Chelsea Brasil em todas as redes sociais, é só procurar que vai achar. Se quiser me achar também, tô lá no Twitter, Sanches_07, também falo bobagem sobre o Chelsea o dia inteiro. Muito obrigado de novo, meus amigos, o Nelson também, um prazerão falar do futebol italiano, e tamo junto sempre.
É isso aí então, pessoal. Voltamos na próxima quinta-feira com o Matheus Capanema, ele que viajou para São Paulo, não pôde participar, mas não foi demitido, hein, pessoal? Ele vai voltar, próximo programa tá com a gente novamente. Ouça a gente em todas as plataformas possíveis, Spotify, SoundCloud, YouTube, iTunes, Google Podcasts. Escolha a sua opção favorita, sintonize na gente. E é isso, um abraço, falou, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.